Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre um tema de extrema importância no seu dia a dia clínico, dentro do grande tema adesão à estrutura dental, que infelizmente muitas pessoas não conhecem, não sabem e estão cometendo erros durante o processo de adesão. Eu tenho aqui do lado listado os tipos de adesivos que são aqueles mais comuns dentro do uso do dentista brasileiro. Então vamos observar aqui o seguinte: nós pegamos aqui os sistemas adesivos, os que mais são utilizados dentro da realidade clínica do Brasil são aqueles que vêm em um único frasquinho, mas eles precisam, deixa eu colocar aqui, ó, eles precisam também do uso do ácido fosfórico. São esses adesivos. Esses outros aqui em cima também precisam do uso do ácido fosfórico e são aqueles que têm primer e adesivo em frascos separados. Então, alguns grandes exemplos dessa turminha aqui de cima, no Brasil, por exemplo, o Scott Bond da 3M. Aqui embaixo também Single Bond da 3M, mas nós também temos Prime Bond 2.1, temos Excite, temos toda a linha dos OptiBond Solo da Care, temos os adesivos da FGM, grande parte deles fazem parte dessa turminha aqui também. Então, a maioria dos nossos adesivos são esses que vêm em um único frasquinho e precisam da aplicação do ácido antes. Esses dois grupos aqui em cima precisam do ácido antes. A grande diferença é porque aqui temos primer e adesivos separados e aqui temos primer e adesivos em um único frasco. Do lado de baixo aqui nós temos aqueles que são considerados os autocondicionantes, ou seja, aqueles sistemas que têm algum mecanismo para fazer o tratamento da superfície da estrutura dental sem a necessidade do uso do ácido fosfórico prévio. Embora alguns estudos já mostram, uma série de estudos na verdade, já mostram que o condicionamento isolado, exclusivo, seletivo do esmalte, quando se faz o uso dos adesivos autocondicionantes, proporciona melhores resultados para eles. Então aqui nós temos dois grandes grupos, aqueles que têm o primer acídico separado do adesivo e aqui embaixo dois subgrupos, aqueles que são os considerados todos em um, ou seja, aqui que eu estou colocando um sistema único com a letra S, aquele que tem como se fosse a mistura disso aqui tudo. Então é como se eu misturasse uma única garrafinha, um único potinho, ácido, primer e adesivo. Lógico que não é exatamente isso, porque o primer se tornou acídico, então é a fusão do ácido com primer em uma única coisa, numa única molécula, ou mais moléculas que podem cumprir com esse papel dentro daquele sistema. Então esses adesivos e depois os mais recentes, aqueles denominados adesivos universais. Os universais eles caminham tanto nesse lado de baixo aqui desse quadro ou aqui do lado de cima para serem trabalhados à semelhança desses que tem só um potinho. Então, universal vai significar a priori que esses adesivos podem ser utilizados ou com o ácido em esmalte e em dentina, ou sem nada, isoladamente, ou então, na melhor das estratégias, com o condicionamento seletivo apenas do esmalte. Bom, por que eu fiz isso daqui? Para que vocês pudessem entender o mecanismo que vai levar à atuação dessas enzimas que existem no nosso dente e que trazem um grande problema ao longo do tempo, ou seja, nós estamos absolutamente conversando sobre longevidade do processo restaurador, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aí na atividade clínica, em algum momento já estiveram removendo uma resina antiga. Depois que você retira ela do esmalte e começa a chegar na dentina, ela solta sozinha. Ou seja, o que significa isso para você nesse momento? Que aquela adesão já se rompeu.
ela não está mais estável. Por que ela ainda não havia rompido? Porque temos uma forte adesão no esmalte. Então temos um significado muito poderoso nesse momento. A adesão que se faz no esmalte, tende a ser tão alta quanto a adesão que se faz na dentina quando nós estamos pensando num tempo zero. Ou seja, acabei de fazer minha restauração hoje, a qualidade de adesão de esmalte e dentina, a resistência adesiva é bem parecida uma com a outra. O problema ocorre ao longo do tempo. Existe uma degradação da interface de adesão nesse cidadão aqui na dentina, o que não ocorre ou ocorre em pouquíssimo significado no esmalte. Então, no esmalte, normalmente a adesão se mantém muito boa por muito tempo. Isso traz uma informação importantíssima. Independente disso que estamos conversando, você precisa preservar esmalte a qualquer custo, porque a adesão no esmalte é sempre maior e mais estável ao longo do tempo e protege inclusive a dentina lá dentro. Então, isso aqui nos mostra esse dado importante, mas nos leva a pensar o que é que está provocando grande parte da perda da resistência adesiva na dentina. E é esse o tema principal dessa nossa conversa de hoje. Fazer com que você entenda qual é o motivo do problema na dentina e saiba como evitá-lo ou resolvê-lo da melhor maneira possível. Para isso, nós temos que entender a diferença entre esses dois tecidos, para que depois a gente entre aqui no processo adesivo e eu possa mostrar a vocês como é que isso se processa e o que é que você precisa fazer para evitar que esse problema aconteça no seu dia a dia clínico e você não tenha essas restaurações se soltando facilmente da estrutura da dentina. Então, só para que a gente se lembre, se eu fizer um gráfico aqui do esmalte, nós teríamos uma pequena fatia dessa pizza representada por estrutura que é orgânica mais água. O restante, tudo que vocês estão vendo aqui, ou seja, mais de 94% do esmalte significa alguma coisa que é inorgânico. Portanto, a estrutura básica do esmalte ela é absolutamente disponível para um processo adesivo por meio da atuação de ácidos que desmineralizam, tornando toda a superfície do esmalte ligeiramente rugosa, esburacada, apta à penetração do sistema adesivo e à formação daquele misto, aonde você tem realmente o travamento microscópico. Ótimo, maravilha. Agora vamos entender o que acontece na dentina. Então aqui embaixo, deixa eu desenhar com outra cor. Nós vamos colocar aqui um outro gráfico que representaria a nossa dentina. A dentina teria menos de 50% dela significa conteúdo orgânico. Ainda nós temos aqui, vou colocar aqui desse lado a água e um conteúdo inorgânico. Ou seja, nós temos grande parte da dentina como conteúdo orgânico, temos uma pequena parte como conteúdo inorgânico e uma pequena parte de água. Além de tudo, a estrutura dentinária tem um monte de buracos, que são os túbulos dentinários, estão preenchidos com água e matéria orgânica. Então vejam que a própria estrutura morfológica é diferente e a composição é totalmente diferente, tendo aqui agora uma parte orgânica de alta representatividade
que vai trazer a possibilidade de degradação, porque tudo aquilo que é orgânico tende a degradar com o passar do tempo. Então isso nos chama a atenção que eu posso ter um problema ao longo do tempo na minha restauração, principalmente na dentina, porque o conteúdo orgânico é grande. Beleza? Tendo esse entendimento, vamos relembrar como ocorre então o processo adesivo na dentina. Se nós temos aqui uma cavidade onde eu tenho esmalte e dentina e vamos focar agora essa nossa conversa nesse grupo aqui de cima, nesses sistemas adesivos que precisam do condicionamento ácido prévio antes de você fazer a aplicação do sistema adesivo. Não importa se é primer e adesivo ou se os dois estão em um único potinho. O fato é que você tem uma demanda, uma necessidade de fazer a aplicação de uma substância ácida que vai agir aí em média por 15 segundos nessa estrutura toda. Depois que você fez todo esse condicionamento ácido na estrutura, o que ocorre é uma desmineralização, ou seja, você perde mineral e a partir dessa perda mineral nós vamos ficar com, na região de dentina, uma série de proteínas expostas, o que não ocorre no esmalte. Então, estou desenhando esse monte de cabelinho aqui, ó, que significa para nós, literalmente, as fibrilas de colágeno. O colágeno está dentro da dentina compondo a maior parte do seu conteúdo orgânico. Então ele é o fundamental, é o importante de nós lembrarmos para que é que isso serve e como eu vou resolver o problema quando a dentina está se degradando, a adesão está se degradando ao longo do tempo. Então vamos lá, depois que você acabou de fazer esse processo de condicionamento ácido, expôs as fibrilas colágenas, o seu próximo passo agora é a aplicação do adesivo. Ou deveria ser a aplicação do adesivo. Só que a partir de 2004 ocorreu uma pesquisa importantíssima dentro da realidade odontológica de um cidadão chamado David Pashley. Então, Pashley esse artigo dele está publicado no Journal Dental Research em 2004. Em 2004 ele pesquisou o seguinte: por que será que está ocorrendo essa tão grande degradação ao longo do tempo? Isso ocorre justamente pelo fato de que, se nós pegarmos a dentina, tal como eles fizeram no trabalho dele, pegou a dentina e esfarelou, fez um pó de dentina, que tinha, é óbvio, todo o conteúdo orgânico e inorgânico. E a partir desse pó, eles fizeram a análise para ver que tipo de enzimas que haveriam ali, que eventualmente poderiam estar degradando toda aquela estrutura ao longo do tempo. E descobriram uma série de enzimas denominadas metaloproteinases, ou seja, as MMPs. Elas são um conjunto aí até de 21, 23 enzimas que estão na dentina, que estão, na verdade, em qualquer tecido conjuntivo do nosso corpo e participam, então deixa eu colocar aqui, ó, as MMPs, elas participam do ciclo de vida do, adivinha? Colágeno. Então participam ativamente do ciclo de vida do colágeno. O que que isso significa? Na sua pele, em todo o tecido conjuntivo que nós temos, existe um comando das células que ali compõem para haver a substituição do colágeno por uma nova fibrila de colágeno, para que se mantenha toda a resistência da pele, toda a consistência e a saúde do próprio tecido.
Isso é estimulado por algumas células, por exemplo, os fibroblastos e outras células que existem no seu tecido conjuntivo. E se você se recordar lá da época que você estudava toda essa parte de embriogênese, essa coisa toda aí na histologia, você vai se lembrar que o tecido dentinário ele tem uma origem à semelhança dos tecidos conjuntivos. Então, lembre-se que é bem possível que essas enzimas também existam na dentina. O que o trabalho do David Pashley acabou descobrindo é exatamente isso, que dentro da dentina existe as metaloproteinases, só que diferentemente dos nossos tecidos, onde essas enzimas estão extremamente ativas e degradando o colágeno para que as células reponham com um novo colágeno, isso não acontece na dentina, no tecido dentinário. Exatamente pelo fato de que dentro da dentina elas estão como se fossem hibernadas, estão congeladas, é um tecido duro. Então não estão atuando em nenhum momento. Quais são os dois momentos básicos elementares aonde essas enzimas voltam a agir? Quando você tem alguma mudança do pH regional, caindo um pH para a situação acídica. Então, olha só, essas enzimas participam do ciclo de vida do colágeno, só que elas só funcionam em pH acídico, pH abaixo de 7. Se elas só funcionam no pH acídico, isso tem que fazer algum sentido para mim nesse momento da adesão, porque eu acabei de aplicar para esses adesivos na região da dentina um ácido fosfórico. Qual outra condição que o tecido dentinário recebe algo acídico? Nas lesões de cárie. Pela atuação de todas as bactérias envolvidas dentro do desenvolvimento do processo carioso, existe a deposição, a liberação de ácidos, que também fazem a ativação dessas enzimas. Então, relembrando, nós para esses sistemas adesivos, onde nós fizemos condicionamento ácido, na dentina, eu acabo por ativar um ambiente bem propício para a atuação dessas enzimas que participam do ciclo de vida do colágeno e só funcionam em ambiente acídico. Então vejam que interessante. Nesse momento, então, nós fizemos a remoção da roupa do colágeno. Entre todo esse colágeno que vocês estão vendo aqui, existia, antes de se fazer todo esse processo de aplicação do ácido, existia uma parte inorgânica, só que ela foi removida logo depois que você fez o condicionamento ácido. Então vejam que o colágeno estava tampadinho, você aplicou o ácido e agora ele está exposto. Ele precisa ficar exposto para a infiltração ou de primer ou primer adesivo naqueles sistemas que são em um único frasco. Não existe nada de errado até o momento. Só que nós acabamos criando um problema, porque dentro da dentina existem as metaloproteinases e elas acabaram de ser ativadas pela ação do ácido fosfórico que você acabou de aplicar. Então vejam que nesse exato momento nós teríamos que ter, para que houvesse a proteção desse colágeno e ele não fosse degradado pelas metaloproteinases, uma estratégia na qual o seu sistema adesivo, que você vai aplicar agora com o seu microbrush, que ele penetrasse totalmente esse colágeno e vedasse absolutamente tudo, para que aí então a gente tenha certeza de que não há nada solto, não há nada exposto para a degradação. Qual é o grande problema? Alguns já devem ter adivinhado por aí.
Infelizmente, isso não ocorre. Vamos fazer um desenho aqui em maior aumento. Isso são novamente as fibrilas de colágeno, que estão todas expostas logo depois que você fez o condicionamento ácido. E vamos aplicar agora, não me importa se estamos trabalhando com o vermelhinho, que é o primer, ou se estamos trabalhando com o verdinho, que é uma substância primer e adesivo juntos. O fato é que, se eu aplico, vou dividir aqui, ó, fazer uma divisão. Se eu aplico em um dente o primer e adesivo juntos, é como se fizesse isso aqui só. Microscopicamente, os estudos observam que é isso o que ocorre. Do outro lado, se eu aplico só o primer, eu até consigo infiltrar um pouquinho mais. Por que consegue infiltrar um pouco mais quando é só primer sozinho do que quando é essa mistura? As meninas vão entender isso bem. Quando você lava o seu cabelo com shampoo e condicionador separado, o desempenho deles é melhor, né? Então, quando você tem as substâncias separadas, cada um atua na melhor performance isolada de cada um. Então eu consigo uma maior fluidez, tanto que quem já utilizou, por exemplo, o Scott Bond da 3M ou qualquer outro que tem essa característica, você vai ver que ele é super fluido, porque aqui tem componentes que gostam de água, ou seja, que são hidrofílicos e que são, portanto, também muito fluidos. Então você aplica e ele consegue penetrar mais. Agora, independente do tanto que cada um desses conseguiu penetrar, o problema reside nesta faixa ou nesta faixa que não conseguiu ser protegida pelo sistema adesivo. Então vejam, como essa faixa não consegue ser envolvida pelos sistemas adesivos, esses que precisam do ácido, e não foi protegida, ela está disponível para a degradação. Por quem? Metaloproteinases. Então, essas enzimas que foram ativadas pelo pH ácido, participam do ciclo de vida do colágeno, estão aqui na dentina e só na dentina, portanto o ácido no esmalte não faz diferença nenhuma para essa nossa conversa. E agora, o colágeno exposto que não foi infiltrado está absolutamente disponível para ser degradado pelas metaloproteinases. Então é exatamente isso que ocorre ao longo do tempo, caso você siga com a sua estratégia tradicional, convencional, que todos nós aprendemos do seu processo de adesão, aonde se faz. Então, na nossa sequência de procedimentos adesivos, você vai fazer o condicionamento ácido de esmalte e dentina, lavar com spray água. Depois que você lavou, você vai fazer, número 3, a aplicação dessas substâncias, né? Então, qualquer um desses tipos de adesivo que você escolher. E aí, por último, você vai fotopolimerizar. Então, aqui é o processo de aplicação dos sistemas adesivos, quer você esteja com primer adesivo ou tudo num frasquinho só. O que o Peschler descobriu lá naquela época do pozinho de dentina? Exatamente que se ele pegasse aquele pó de dentina e aplicasse uma substância contendo clorexidina, então a clorexidina, ó, vou pôr aqui Clorex, 2% por 60 segundos. Se aplicasse a clorexidina 2% por 60 segundos, o que ocorria era a desativação das metaloproteinases que acabaram de ser ativadas. Então olha que interessante,
Se nós fizermos então uma pequena correção dentro dessa sequência de aplicação clínica que nós fizemos ali e adicionarmos depois da lavagem e antes da aplicação do ácido um item que seria aqui o 2.1, que é a aplicação da clorexidina, 2% por 60 segundos, eu inativo quem tinha acabado de ser ativado. Então as metaloproteinases que foram ativadas pelo ácido, porque elas estão na dentina, só funcionam em pH ácido, e elas agora estão disponíveis para degradar o colágeno esse que foi exposto pela ação do ácido e não conseguiu ser todo infiltrado pelos tipos de sistema adesivo, não interessa qual, mas o fato é que agora, se nós pegarmos e aplicarmos a clorexidina, nós vamos atrapalhar a ação das metaloproteinases, porque elas voltam à hibernação. Elas não estão ativas para esse processo de degradação. Então vejam, o processo de degradação ele não ocorre, é óbvio, não ocorre só pela ação das metaloproteinases. Independente de você ativar ou desativá-las, essa região aqui ela continua exposta. Então por isso que eu disse a você lá no início da nossa conversa que é fundamental que você proteja, permaneça com esmalte ao redor. Então a permanência do esmalte circundando o perímetro todo da sua cavidade oferece uma proteção super fundamental. E daí, nesse sentido, não importa se eu ativei ou desativei as metaloproteinases, o espaço aqui entre o que o adesivo penetra sempre vai continuar existindo, mas tem a proteção adicional do esmalte ao redor, permanecendo a maior parte daquela resistência adesiva. Existem vários estudos, por exemplo, um estudo do pessoal lá da Unesp de Araraquara, liderado pela professora Josimere Heblin, ou também estudos da Marcela Carrilho, estudos in vitro, in vivo, mostrando que se você comparar a resistência adesiva imediata ou a resistência depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, feito ou não feito essa aplicação de clorexidina, quando se faz ela, os dados de resistência adesiva e durabilidade das restaurações são muito melhores. Então o fato é que, mesmo que o problema continue existindo aqui pela não penetração do adesivo, nós temos que cercar todos os outros problemas. E aí a sua aplicação da clorexidina, ela faz muito sentido. Então, como deve ser o processo de aplicação da clorexidina para que você obtenha os melhores efeitos? Primeiro ponto, não é a clorexidina 0,2%. 0,2% é aquela que você usa para bochechos, cirurgias, etc. O que nós vamos usar aqui é a 2%. Certo? Existem outros produtos que podem ser utilizados, mas a clorexidina é a mais fácil, que todo mundo consegue, tem, mais tranquilo. Então você vai pegar, logo após condicionamento ácido, lavou, tirou todo aquele ácido, removeu o excesso de umidade, pega uma bolinha de algodão umedecida com clorexidina. Você pode pedir para a sua secretária, por exemplo, fazer um potinho aí, ó, onde ela põe várias bolinhas de algodão dentro de um potinho com clorexidina 2%. E no momento que você for fazer o uso, você pinça um daqueles e aplica dentro da cavidade. Então, entre esse passo número 2 e o passo número 3, nós vamos fazer a aplicação da clorexidina 2% e aí você deixa dentro da cavidade por 60 segundos, 1 minuto. Após esses 60 segundos, você remove e dá continuidade igual ao que você faria antes. É óbvio que é uma solução aquosa, então desde que você fez a remoção do algodão úmido com a clorexidina encharcado, a sua cavidade está toda cheia de água. Então você precisa, com papel absorvente, remover esse excesso de água,
depois fazer a aplicação do sistema adesivo da maneira adequada, né, indo para primer e adesivo caso sejam em frascos separados, ou para primer e adesivo juntos, quando são todos em um único frasco, como os exemplos que já citei para vocês, Single Bond 2, Prime Bond 2.1, tem Magic Bond, Tetric Bond, tem vários, né, inúmeros, Excite, OptiBond Solo, então tem vários sistemas adesivos dessa categoria. Então você vai aplicá-los da maneira correta até chegar na fotopolimerização e com isso a gente consegue evitar a ação das metaloproteinases nessa degradação. Uma dúvida que sempre surge nesse momento é: Rodrigo, por que você falou só dessa turminha e não falou desses aqui embaixo? Porque esses adesivos aqui embaixo, eles são os adesivos autocondicionantes. Se eles são autocondicionantes, você não precisou aplicar ácido na dentina. Ah, Rodrigo, mas eles são acídicos, eles vão abaixar o pH do mesmo jeito. Sim, só que qual que é a grande diferença? Nos sistemas tradicionais, aqui é o colágeno e ele está cheio ao redor de mineral. Você aplica o ácido, abre o espaço, lava, retira isso para depois penetrar o adesivo e ele não consegue penetrar tudo. Quando nós vamos para a realidade dos adesivos autocondicionantes, esses adesivos são tratados pela literatura científica como aqueles que promovem o melhor selamento dentinário. O que isso significa? Que ao mesmo tempo que ele desmineraliza, ele penetra. Então ele vai abrindo o buraco para entrar. Ou seja, o selamento, o vedamento que ocorre nessa região inferior aqui é muito melhor, em teoria, do que o que ocorre com essa turminha aqui em cima. Então a tendência de durabilidade da adesão desse tipo de adesão aqui parece ao longo do tempo ser mais estável na dentina do que essa turminha aqui em cima. Portanto, poxa, ele abaixa o pH? Abaixa, só que ele não deixa espaço para a metaloproteinase degradar. Então existem trabalhos, por exemplo, um trabalho belíssimo do grupo do Park Van Mierbeek, mostrando para nós que não tem preocupação do efeito de degradação causado pelas metaloproteinases quando você usa os adesivos da categoria autocondicionantes. Espero que tenha ajudado todos vocês. Um grande abraço, façam a melhor qualidade de adesão possível utilizando essas técnicas.